Os países da América Latina, quantos são de esquerda? Então, a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos elege quem como prioridade? O hemisfério ocidental. E quem é o hemisfério ocidental para eles? As Américas. Eles perceberam que, ao manter o foco lá na Europa e na Ásia, eles estavam perdendo o que eles chamam de quintal deles. Eles estavam tendo um avanço da Rússia, da China, no seu próprio quintal. E isso eles estão corretos. Vamos lá, Betete. A personalidade do Trump é muito parecida com a do ex-presidente brasileiro Bolsonaro. São pessoas que têm uma característica de personalidade personalista, atraem para si, tomam para si como pessoas e não como estadistas. O Trump muda até nome de órgãos lá para botar o nome dele, né, um Instituto da Paz de lá. Ele está atrás da questão do Nobel da Paz. O Trump é muito personalista, muito vaidoso e, naturalmente, tem um viés de um ego muito forte. Quando você tem essas características, você vai atrair muitos seguidores, mas também vai atrair muita resistência de pessoas que têm aversão a esse tipo de approach, de abordagem. É o mesmo que aconteceu aqui no Brasil. Então, ao mesmo tempo em que o Trump tem avançado, tem aumentado o nível de resistência a certas atitudes dele que alguns consideram muito personalistas, muito pessoais. E é dentro desse conceito geral que foi lançada agora a nova estratégia de defesa, estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Foi publicado agora sexta-feira, né? E ela mostra uma mudança, e isso, Betete, é importante para o Brasil. Ela mostra uma mudança de prioridades nos Estados da segurança nacional dos Estados Unidos. No passado, durante principalmente a Guerra Fria, os Estados Unidos tinha qual foco, Betete? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A China, né? Apoio à Europa, à OTAN, para se defender em caso de guerra, enfim. Os Estados Unidos estava voltado para a Europa e para a Ásia. Okay? A América Latina não recebeu grande atenção dos Estados Unidos nesses últimos anos, até porque, francamente, não merecia, porque sempre fez alinhamento automático. A América Latina nunca foi pragmática, nunca foi profissional, seus governos sempre foram governos fracos e pouquíssimo profissionais, desde que o mundo é mundo, depois do Império. Não oferecia risco, né, também, né? Zero risco. Os Estados Unidos não precisava agradar a América Latina, porque ela votava com ele em qualquer situação, não importa o que acontecesse. Então, se o apoio é automático, eu não preciso fazer força por ele, né? Os latinos têm um viés de paixão e zero de pragmatismo ou planejamento estratégico. Bom, o que aconteceu então? Trump percebeu, e não vou dizer Trump, mas os assessores, aqueles que o assessoram, percebeu o seguinte: nós não somos mais os Estados Unidos de 40 anos atrás. Está se formando grandes potências que estão nos desafiando, China, Rússia, etc. E eles estão se juntando no BRICS e em outras associações e estão se tornando fortes, inclusive questionando o dólar. O BRICS vai lançar agora uma nova forma de pagamento chamada UNIT, né, que vai facilitar muito o pagamento entre os países sem uso de dólar, que sempre foi o objetivo, a desdolarização. Né? Eu, quando abri o canal, em maio de 2020, eu falei de desdolarização, parecia que eu estava falando de algo assim estranhíssimo. Em maio de 20, ninguém falava disso, e é um dos vídeos iniciais do meu canal, desdolarização. Hoje todos falam disso. Muito bem, o que acontece? Porque se você quebra a perna do Ocidente na questão econômica, não tem como financiar uma guerra. Os Estados Unidos hoje tem muitos problemas na sua indústria de defesa, tem estoques baixíssimos de mísseis que ele mandou para a Ucrânia e ele não tem para si, inclusive Patriot, entre outros. Esses mísseis e essas armas que foram exportados, né, não estão conseguindo repô-los, porque depende de terras raras, e quem tem terras raras é a China. Por isso, aí você vai ver em um outro momento, porque a aproximação de Trump com o governo brasileiro, porque nós estão abrindo aqui já projetos que vão consumir 1/3 das riquezas de terras raras do Brasil, que é a segunda maior reserva de terras raras do mundo.
E aí vocês vão entender por que simplesmente Trump não mudou a posição e começou a se aproximar do governo brasileiro atual e deixou a direita brasileira a ver navios, até porque ela é muito ingênua, não tem estratégia e é muito tolinha. Eu já falei isso aqui, há anos eu falo aqui. Né? Tudo é interesse, né? Tudo são interesses. Trump é um cara pragmático, ele quer dinheiro. Okay? Ele quer dinheiro, quer fazer os Estados Unidos grande novamente, e isso implica em dinheiro. Sem dinheiro você não faz nada. O PIB dos Estados Unidos é consumo, não é produção. Produção está na China. E consumo com base em dívida. Eles consomem aumentando a dívida. A dívida dos Estados Unidos vai crescer mais do que o 1 trilhão, que foi o superávit da China. Eles vão aumentar a dívida deles em mais de 1 trilhão esse ano, talvez chegue a 2. Certo? Consumo baseado em dívida. E isso é computado como PIB, como se fosse produção interna bruta. Assim, é algo extraordinariamente enganoso, tá certo? Mas eles sabem que a maioria da população não compreende nem questões econômicas, nem geopolítica. E aí vende essas questões. Essa tabela que você apontou aí, de PIBs, onde a Rússia está em 9º lugar, etc., Estados Unidos em primeiro, mais de 30% do PIB dos Estados Unidos, um pouquinho mais é produção. Os outros 60 e pouco é consumo. Eles não produzem tênis, blusa, nada. Né? É dívida que eles têm. Trump já percebeu isso, tentou reverter o déficit com o tarifaço e não está alcançando o êxito. Então, dentro desse conceito, Betete, o que ele pensou? Os estrategistas lá pensaram. Eu não posso conter a Ucrânia, eu não posso conter a Rússia, eu não estou podendo conter a China, eu não posso discutir com Israel, porque, na verdade, eu já falei, Israel que manda nos Estados Unidos através do seu lobby, e não o contrário. Então, a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos elege quem como prioridade? O hemisfério ocidental. E quem é o hemisfério ocidental para eles? As Américas. Eles perceberam que, ao manter o foco lá na Europa e na Ásia, eles estavam perdendo o que eles chamam de quintal deles. Eles estavam tendo um avanço da Rússia, da China, no seu próprio quintal. E isso eles estão corretos. Vamos lá, Betete. Os países da América Latina, quantos são de esquerda? Vários, né? Você pode computar aí de esquerda o Chile, que agora mudou, mas ainda estava, a Venezuela, a Colômbia, o próprio México, Nicarágua. Você tem vários países, Bolívia, você tem vários países que ainda têm um viés de esquerda muito forte. Brasil, né? Então, quando a Argentina que virou direita agora, né? É mais fácil falar quem é de direita, né? E El Salvador. Na verdade, a Argentina está quebrada, né? Ela acabou. Os bancos, inclusive, que estavam dando aquele apoio de dinheiro, já retiraram apoio. E a verdade, se você for lá olhar os números da Argentina, são muito ruins. Mas isso, do ponto de vista de conceito, digamos, de país, é um país de direita e é o segundo maior país da América Latina, né? Ainda que sua economia inteira seja menor do que a de São Paulo. Então, a grande questão dentro da estratégia de segurança nacional nova, e é muito importante realçar isso, é que os Estados Unidos tira os seus olhos da Europa, dizendo que ela tem... Paraguai também é de direita, é verdade. Inclusive, sua colocação é muito boa, Marcelo, porque muitas pessoas estão imigrando para o Paraguai, inclusive alemães, indo morar no Paraguai, tá? Pela estabilidade lá, pelo viés de direita, exatamente isso, Marcelo, corretíssimo. Então, o que acontece hoje? Os Estados Unidos percebeu que colocar dinheiro ou sua atenção ou sua energia na Europa era um desperdício, porque a Europa tem condição de se defender sozinha, espera-se, né? Na verdade, não tem, mas espera-se que venha a ter. Okay? Colocar a sua atenção na Ásia também não valia a pena. Por quê? Não tem condição de confrontar a Rússia. Tentou economicamente, não deu certo, nem militarmente. Não consegue confrontar a China, nem economicamente, nem militarmente. O desgaste seria enorme. A Índia também mostrou que não vai se alinhar. O Trump reclamou do MOD, impôs sanções, etc., etc., só fez... Obrigado por ter assistido esse corte. Agora, a entrevista completa é imperdível
Clique aqui e assista a entrevista completa. Você tem dúvidas sobre qual suplemento tomar, quando tomar e o que realmente funciona? Então, esse e-book é para você. Conheça agora 20 suplementos para viver mais e melhor, do Fernando Betete. Um guia claro, prático e direto para quem quer saúde de verdade. Clique no link onde está sendo indicado na sua tela para adquirir.